Atenção, prefeitos do interior do Amazonas. Termina hoje o prazo para as prefeituras, tanto do interior como também a de Manaus, e o governo do estado regularizarem seus portais e sites institucionais de transparência. E para falar sobre este e outros assuntos, estamos aqui com o procurador-chefe do Ministério Público Federal no Amazonas, o procurador da República, Edmilson Barreiros. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Procurador, para começar, o que acontece, se os governos não fizerem, a partir de hoje, esses sites não estarem regularizados, os sites de transparência? Perfeitamente. A Lei Complementar 131, ela é de 2009 e ela fala da obrigação desses portais de transparência serem disponibilizados pelos governos à consulta de qualquer cidadão. O que acontece? Pode haver uma representação criminal, antes de tudo, pode haver uma ação civil pública, porque as recomendações já foram enviadas aos gestores para que eles implantem onde não existe, ou aprimorem onde ele existe apenas pro forma, e aprimorem os conteúdos desse site da transparência. Além disso, é possível mover uma ação civil pública para obrigar esse ente a melhorar a qualidade do seu portal. E a lei de responsabilidade fiscal para aqueles entes que sequer instituíram o seu portal de transparência, ela combina a proibição do repasse voluntário. Então, o município, por exemplo, não receberia convênios da União. Certo. Agora, procurador, tirando esse exemplo aí da transparência do poder público, eu queria saber sobre as áreas de atuação que têm gerado maior número de ações lá na Procuradoria da República aqui no estado. Existe um grande número das ações de improbidade administrativa. Em outubro do ano passado, o Ministério Público Federal instituiu o NCC, os Núcleos de Combate à Corrupção. Isso agilizou o ajuizamento dessas ações. Por quê? Porque o mesmo procurador nesse núcleo, ele pode fazer a parte criminal e a parte civil. Então, ele pode requisitar inquérito policial, presidir um inquérito civil público, coligir as provas e já entra com todas as ações necessárias. Então, às vezes, um colega do criminal entrava com a denúncia e anos depois, uma ação de improbidade era ajuizada. E, dos nossos dados, nós tivemos 48 ações dessas de improbidade administrativa em 2015. E de janeiro até 20 de maio agora de 2016, já foram 20 ações de improbidade apenas neste ano. Comparando 2015 com 2014, o número já cresceu 80%. Então, essa é uma área que está fazendo um aumento do volume. Por exemplo, nós temos um bloqueio de 16 milhões e 800 mil em bens e valores das pessoas envolvidas. Então, é uma área que ela tem aparecido pela sua quantidade. E o Ministério Público Federal ele tem atuações em setores dos crimes ambientais, dos ilícitos civis ambientais, da parte indígena, da defesa do cidadão, que não são ações tão volumosas, mas são ações de relevância social e magnitude muito relevantes. Eu cito até como exemplo o trabalho hoje com a Suzana, preventivo na fiscalização dos hospitais e na repressão à violência obstétrica, por exemplo. Certo. Agora, um caso também que vem causando muita discussão é a ação civil pública que impede a instalação do Polo Naval de Manaus na área do Puraquequara. O que o Ministério Público concluiu que haveria mais prejuízo social do que evolução econômica caso isso fosse concretizado, não é verdade? Verdade. A Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, ela prevê que toda a comunidade tradicional atingida por um empreendimento, ela tem direito a participar de uma audiência pública, porque o consentimento ele tem que ser prévio, livre e informado. Nesse particular, isso não aconteceu. Então, a sentença recente confirmou a liminar anterior do Polo Naval. Isso é um requisito imprescindível em qualquer país civilizado, ouvir as pessoas que são diretamente afetadas pelo procedimento e, a partir de então, planejar os próximos passos. Outra questão é a BR-319, que também está sendo muito questionada, a abertura do tráfego, as obras, enfim. O Ministério Público tem feito uma fiscalização em cima da BR-319, procurador? Sim. A BR-319 ela passou por diversos governos e diversas opiniões os governos foram dando a respeito delas. Recentemente, o Ministério Público entrou com uma ação para que esse licenciamento continuasse sendo feito pelo IBAMA, que havia uma intenção de passar ao órgão estadual. Havia então um vício de legalidade. Mas o principal foco da BR-319 é a sua governança ambiental. É importante que essa BR seja pensada no futuro com regras claras e providências concretas de
uma boa governança ambiental, seja instituindo reservas, seja colocando batalhões, seja aprimorando a fiscalização, soluções terão que ocorrer para que ela não se torne uma porteira aberta para os crimes ambientais. E sem isso ficar muito bem pensado, planejado, decidido, a BR vai ser um imbróglio por muito tempo ainda. O importante é que todos os governos que queiram investir nesse projeto, eles saibam que o projeto ele não vai ser concluído pacificamente sem governança ambiental clara e muito bem definida, porque talvez seja a razão de nós termos aí no estado 98% preservado em suas florestas. Mas independente disso, se você trabalha com premissas de desenvolvimento sustentável, essas pautas de governança ambiental elas precisam ser muito bem definidas para que o desenvolvimento seja realmente sustentável e não uma porta aberta às ações predatórias. Agora, procurador, voltando a falar sobre essa questão da transparência, principalmente nos interiores, a Procuradoria tem encontrado muitos indícios de corrupção, principalmente no interior do nosso estado? Tem. É importante a gente lembrar que, a despeito de muito trabalho com os interiores, formas de aprimoramento na atuação do Ministério Público Federal vem acontecendo. Nesse ano, ano passado foi o TCU, esse ano o Ministério Público Federal preside uma instituição chamada Rede de Controle, em que os órgãos de fiscalização de várias esferas de competência, incluindo o TCU, TCE, MP Estadual, CGU, sentam, conversam e definem estratégias. Isso melhorou a qualidade da prova e acelerou muitas investigações. Falaste, por exemplo, em irregularidades mais frequentes. As mais frequentes são a ausência de prestação de contas e irregularidade na aplicação de convênios federais em saúde e educação. A maior parte dos tipos de ilícitos envolvem essas modalidades. Certo. E essas práticas, na sua opinião, você acha que são práticas que já são culturais, assim? Porque a gente já ouve há muito tempo, né? Essa questão da propina, do preço superfaturado, enfim, das coisas que realmente acontecem no interior e que sempre foram, nunca foram fiscalizados, sempre ficaram à vistas, né? Então, isso acabou se tornando algo cultural aqui no nosso estado? No nosso estado e no Brasil também, que a corrupção, infelizmente, no país, no Brasil, historicamente, ela é um crime de baixo risco para o corrupto, porque é um crime difícil de apurar, quando ele é apurado é difícil de provar, quando ele é provado é difícil de condenar, porque demora o processo judicial, e muitas das vezes, como não é crime hediondo, ela ou prescreve ou ela pode ser objeto de um indulto presidencial e a pessoa não cumpre praticamente nada da pena. Então, ainda é um crime de oportunidade, na verdade, um crime de baixo risco. Por isso que, inclusive, a MPF, junto com a sociedade civil, conseguiram, em alguns meses de trabalho, levar as 10 medidas de combate à corrupção para o Congresso Nacional, para transformar a corrupção em crime hediondo, para tornar a corrupção, através de várias medidas, um crime de alto risco, para as pessoas ficarem mais inibidas em cometer a corrupção. Até porque é um crime que também afeta muitas pessoas, não só a poucas pessoas, como é geralmente num crime mais comum, né? Eu costumo dizer que corrupção mata, que a corrupção tira o dinheiro da saúde, educação, segurança pública e outras políticas públicas que são imprescindíveis para a sociedade. Então, as pessoas que morreram na fila do hospital, elas são vítimas da corrupção, dentre outros exemplos possíveis. Agora, qual a sua avaliação, né, que a Procuradoria, na verdade, faz desse primeiro quadrimestre do ano em relação à atuação junto à fiscalização do cumprimento das leis, que é uma função primordial no Ministério Público? A gente avalia, a gente deu o exemplo ainda há pouco da improbidade administrativa, 20 ações já praticamente é mais da metade do que foram ajuizadas no ano passado. E, então, nós temos um trabalho contínuo, frequente, na fiscalização. Nós falamos de corrupção agora, mas eu citei outros exemplos na parte de cidadania, meio ambiente, defesa dos povos indígenas, inclusive mediação em conflitos, por exemplo. O procurador nosso faz cerca de um mês a Humaitá para evitar que um antigo conflito ali na região da fronteira indígena ele fosse recomeçado. É um conflito que está apaziguado, ele foi lá fazer um aspecto preventivo. E é importante esse trabalho, que se diga isso, porque às vezes é um trabalho que não aparece, mas gera um ganho social relevante. Certo. Então, desde já nós gostaríamos de agradecer
a presença do Procurador da República, Edmilson Barreiros. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria só que você pudesse deixar aí um contato da Procuradoria, né, para que as pessoas que queiram, tenham alguma dúvida, possam entrar em contato. Como fazer para denúncias também? Claro. O telefone geral da Procuradoria é o 092, para quem não está em Manaus, né, o 2129-4700. Existem as denúncias pelo site, existem as denúncias presencialmente, a pessoa pode ir à Procuradoria com ou sem advogado. E tem uma novidade, que é o aplicativo Saque MPF. Você pode ir no seu sistema iOS ou Android, baixar Saque, SAC, MPF, baixar o aplicativo e você faz a denúncia pelo aplicativo. Tem aqui uns números, existem hoje 156 salas em todo o país de atendimento cidadão. Tem uma média de 4,7 dias de resposta e 96% das manifestações finalizadas no período são realizadas. E é uma facilidade, torna o MPF mais próximo do cidadão. Com certeza. Vamos só repetir o número lá do MPF? É o 2129-4700, para quem não está em Manaus, é 092. Tá ok. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço o convite. Até logo, boa tarde.